Hello, hi guys, how are you doing? Welcome back to my channel. My name is Eloisa, and in today's video I'm gonna talk to you guys about how did I learn English in 4 months. Yeah, the secret is gonna be revealed. So, achou que eu ia fazer o vídeo em inglês, né? Zinga! Então, gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi que eu aprendi inglês em 4 meses. Sim, eu aprendi inglês em 4 meses. Eu vou estar contando pra vocês a trajetória, né? E... sim, vou estar falando pra vocês a trajetória, né? Como que foi, quanto tempo demorou, quando eu comecei. Então não percam o vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever também, me seguir lá no Instagram. Pra quem é novo aqui no canal, né? Eu tô sempre postando stories lá no Instagram, como que é a minha vida aqui, postando quando eu saio. Então, assim, tem bastante coisa legal também no Instagram. Então não se esqueçam de se inscrever, dê o like e não saiam daí. Passar a vinheta e já eu volto. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your balance, silence breaks my heart. Turn the key, used to be our getaway car. Now I only wanna get away from home. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi que eu aprendi inglês sozinha em 4 meses. Meu primeiro mês aqui, como eu já falei pra vocês, eu cheguei sem inglês nenhum, né? Eu era professora no Brasil, eu tenho uma facilidade de aprender, aprendo rápido também, mas quando eu cheguei aqui eu não falava nada de inglês. Eu sabia o verbo to be e algumas frasezinhas, né? Tipo, how are you? My name is, nice to meet you. Essas coisinhas assim, bem basiquinhas que a gente aprende na escola. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei um mês sem trabalhar, procurando trabalho, e eu não falava nada de inglês, então foi muito difícil. Então, no meu segundo mês, eu arrumei um trabalho numa loja de sapato hispana, né? Eu falava muito espanhol lá. Espanhol não, portunhol, né? Que eu também não falo espanhol muito bem. Eu falo um pouquinho de espanhol, mas não sou tão fluente. Então, assim, no meu segundo mês aqui, eu fiquei o mês inteiro sem falar nada de inglês, porque eu estava trabalhando nessa loja de sapato. Aí eu saí da loja de sapato, fui trabalhar no Maria Bonita, um salão brasileiro aqui. E quando eu cheguei lá, eu tive essa necessidade de aprender a falar inglês. Então eu me inscrevi numa escola de inglês, na Zone. Eu já até comentei pra vocês sobre a escola aqui. E eu fiz um mês de aula. Gente, pra ser sincera, esse um mês de aula que eu fiz com eles, era a mesma coisa que eu, tipo, aprendi na escola no Brasil, sabe? Era, tipo, o nome da cadeira, era o verbo to... Nem era o verbo to be, eles não chegaram nem a ensinar verbo pra mim nessa época, quando eu fiz um mês com eles. Então, assim, sabe? Não foi de muita ajuda. E eu precisava aprender inglês com uma certa urgência. Foi quando eu senti essa, assim, eu fiz o meu plano, fiz uma listinha das coisas que eu poderia fazer para aprender inglês sozinha e rápido, porque eu não tinha como continuar na escola, porque questão financeira, né, igual eu falei pra vocês, eu tava struggling, né, tendo problema com esse negócio de arrumar trabalho aqui, e eu tinha decidido entrar numa escola pra poder arrumar trabalho, né, na área da beleza. Eu comecei a minha escola de estética aqui, e eu não tinha como pagar as duas. Então, eu fiz um esqueminha, saí da escola de inglês, né, nesse um mês que eu fiz, e fiz um esqueminha de como aprender inglês sozinha, né, tipo, fui pesquisando vídeos no YouTube e fui me virando. E eu vou passar pra vocês, né, quais foram os meus steps, né, quais foram os meus, steps em português, passos, não, quais foram os passos, a gente esquece as palavrinhas em português aqui, quais foram os meus passos pra poder aprender inglês em 4 meses, sozinha, by myself. Então, gente, a primeira coisa que eu fiz aqui, né, quando eu já falei isso pra vocês, foi quando eu comprei o meu celular. Eu coloquei o formato dele em inglês. Foi assim que eu comecei, né, eu deixei as configurações do meu celular toda em inglês. E todo o tempo livre que eu tinha em casa, eu assistia séries e filmes em inglês com a legenda em... Eu comecei com a legenda em português pra associar as palavras que eles estavam falando e depois eu mudei. Quando eu morava no Brasil, eu assisti a série Diário de um Vampiro, tipo, umas 4 vezes. Então, sim, gente, eu assisti 4 vezes.
Então eu já sabia algumas falas, né? Já sabia algumas coisinhas já sabia de cor e salteado. Não vou mentir, não. Vou ficar de enrolação, não. Sabia a série de cor e salteado. Conheci a série inteira. Então, o que eu fiz? Eu fui e comecei a assistir a série aqui em inglês. Comecei a primeira temporada com a legenda em português, pra associar as palavras. E depois eu fui e troquei a legenda pra inglês também. Gente, isso ajuda super, super. Por quê? Porque, tipo assim, quando a gente aprende a falar inglês, quando a gente tá aprendendo a falar inglês, a gente tem aquele negócio, tipo assim, são algumas palavrinhas, algumas coisinhas que a gente... vamos falar igual gírias no Brasil, né? A gente tem uns jeitinhos de falar as coisas que eles aqui também têm. E se você não aprender com eles, você vai falar tudo errado, né? Igual gringo falando meu marida, né? Tipo essas coisinhas assim boba que gringo fala que a gente acha bonitinho. Então, aqui eles não acham bonitinho se você falar errado. Então, aprendendo, assistindo TV, ajuda muito, porque você aprende literalmente como é que eles falam. Eu também assisti muito show conhecido aqui, tipo Friends, Sex and the City, eu gosto muito. The Big Bang Theory é a minha favorita, a teoria do Big Bang. Programinha de nerd, né? Quem é nerd aí sabe. É o meu favorito, eu assistia muito. Grey's Anatomy, que é bem longo, eu assistia muito. Assim, todo o tempo livre que eu tinha, que era geralmente durante a noite, eu ia dormir tarde assistindo. E assim, assistindo, prestando atenção na legenda e assistindo em inglês. Gente, no começo, minha cabeça doía, porque assim, aquele negócio de inglês. Eu falei, vou ficar louca. Mas assim, seu cérebro, ele acaba, né, se acostumando, se adaptando à língua quando você ouve muito. Então, às vezes, eu sabia falar algumas coisas, ou quando alguém na rua falava, eu entendia, só pelo fato de eu ter assistido antes, né? Ok, primeira coisinha que eu fiz foi assistir filmes e séries em inglês, com a legenda em português no começo, e depois mudei pra inglês. A segunda coisa que eu fiz, o Duolingo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o link pro aplicativo. É um aplicativo que você baixa, gente, que te ensina inglês. Eles te ensinam frasinhas curtas, né? Nome de objetos, nome de coisas. Então, eu usava esse meu tempo, né, pra fazer isso. Assim, porque aqui, quem mora aqui sabe que a gente não tem esse tempão do mundo. Só que em vez de sentar no metrô e ficar jogando joguinho no celular, que eu gostava muito de fazer isso no começo, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a praticar usando, colocava meu fone de ouvido e ficava ouvindo os áudios do Duolingo, que é um aplicativo pra falar inglês. Outra coisa que eu fazia muito, eu assistia vídeos no YouTube de aulas em inglês, né? Ao professor Kenny, eu vou deixar o link aqui também do canal dele. Gente, esse vídeo não é patrocinado por ele nem nada, eu tô citando ele aqui porque, na minha opinião, é um dos melhores online que tem pra te ensinar essa coisa da gramática, de verbos, essas coisas, com mais facilidade. Então, eu assistia muito vídeo dele no YouTube, né, o professor Kenny. Então, meus finais de semana, ou os dias que eu tinha tempo, era isso que eu fazia. Outra coisa também que eu fiz, gente, pra poder aprender inglês, além de assistir os vídeos do professor Kenny, né, eu também seguia muita página no Instagram, porque assim, querendo ou não, a gente perde muito tempo no Instagram, né? E quando eu segui muitas páginas, acabei que, tipo, toda vez que eu abria o meu Instagram, eu via algo de inglês, eu via uma dica, uma coisinha ou outra, e aí eu lia, quando você vê já era, né? O cérebro já captou a imagem ali. Então, assim, eu via, lia e já aprendi uma palavra nova. Eu vou deixar algumas opçõezinhas aqui na descrição do vídeo de pessoas que eu sigo que me ajudaram pra caramba, tá? Assim, gente, essas dicas são pra pessoas que não querem pagar alguém pra aprender, querem aprender sozinho. Então, se vocês quiserem também, o Gringolingo, ele dá aula de inglês, ele é maravilhoso. Ele chegou até a me oferecer na época, mas eu não podia pagar na época, então não fiz. Então, assim... Outra coisinha, né? Outra coisa que eu fiz também. Aqui, eu não me envolvi na comunidade brasileira quando eu cheguei aqui. Por que eu fiz isso? Não porque eu era metida e não queria ter amiga brasileira, não era isso. Eu tinha amigas brasileiras, mas assim, eu procurava sair com pessoas que falavam inglês. É nesses aplicativos de chats, né? Tipo, tem o LinkedIn, se eu não me engano ainda, né? O Bambu. Tem vários aplicativozinhos, assim, de comunicação. Omegle, se eu não me engano, é assim que fala. Que você
conversa com pessoas aleatórias, né? Eu tinha todos esses, e assim, às vezes aparecia alguém lá, hi, aí eu começava, aí eu comecei no tradutor, eu jogava no tradutor e respondia a pessoa, jogava pro tradutor, respondia a pessoa. E aí eu comecei a aprender como se escreve, como, sabe, tipo, eu lembro de uma palavra, eu tava conversando com um menino, e nem era, tipo, pra gente date, nem nada, pra namorar, nem nada. E aí eu tava conversando com ele, foi a primeira vez que eu aprendi como que eu falava entendeu no passado, a palavra entender no passado. Que é understand, eu entendo, né? I understand, eu entendo. I understood, eu entendi. E a aulinha de inglês. E a primeira vez que eu aprendi isso foi nesse aplicativo de dating que eu tava, eu conheci esse menino e a gente conversava, tipo, toda hora. E aí eu falei, eu quis dizer, né, que, tipo assim, uma coisa e ele respondeu, eu entendi. E aí eu não sabia essa palavra, quando eu joguei pro tradutor, eu descobri o que significava, sabe? E colou na minha cabeça. Então, assim, eu lembro que isso me ajudou muito no começo, né? O fato de eu conversar com esse menino todos os dias, eu acordava, tinha mensagem dele, aí eu mandava bom dia e tal, ele perguntava como foi o meu dia, ele me perguntava uma coisa ou outra, e aí eu conseguia aprender palavras novas todos os dias só conversando com ele. Gente, super ajuda, super. Não fique com vergonha, não fique... Porque você não precisa fazer videochamada com a pessoa se você não quiser. É só texto, é mensagem de texto. Então, às vezes, a gente fica no Facebook, Instagram, comentando as coisas dos outros, perdendo tempo lá, pra nada. Então, assim, eu super indico essas coisas também. Vai pra rede social, conheça pessoas, façam amizades, e aí pronto. Vocês vão ver quanto isso vai ajudar vocês a aprender inglês. Outra diquinha infalível que a gente já ouviu bastante da nossa diva, musa, rainha, visionária, visionária Anitta, é namorar. Pra quem é solteiro, né, gente? Os casados aí, I'm sorry, fazer o quê? Mas pra quem é solteiro, gente, namorem, saem, vai conhecer pessoas. Quando você tá namorando alguém, né, alguém americano, e você quer mandar essa pessoa se lascar em inglês, e você não sabe como fazer, isso te dá uma vontade de aprender que você não faz ideia. Você não faz ideia. A vontade de mandar alguém se lascar, né? Eu ia falar outra coisa, mas não, o horário não permite. Só a vontade de você mandar a pessoa se lascar e você não conseguir falar ela em inglês, se a pessoa entender, já vai te motivar, já vai te dar uma motivaçãozinha especial ali pra você aprender inglês. Então, namorem, né? Quem saiam, vai conhecer pessoas, marquem dates, né? Marquem encontros, né? Saia, se coloque out there, né? Se coloca lá à disposição pra conhecer pessoas. Não fica nessa de, ai, eu não sei falar inglês, ai, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Meu primeiro date aqui, gente, nossa, a gente passou a noite se comunicando via Google Tradutor, né? Eu queria falar alguma coisa, até, tipo assim, a gente chegou num bar de jazz maravilhoso, fiquei apaixonada com o bar. E aí ele me perguntou se eu queria beber alguma coisa. E, assim, eu entendi pelos sinais, né? You wanna a drink? Ele fazia os sinais. E aí eu falei, eu não sabia nem o que eu queria beber, porque eu não sabia falar inglês, o nome do drink, nem nada. Falei qualquer coisa e foi. E a gente passou a noite, tipo, 3 horas de date pelo Google Tradutor. Eu falava, ele respondia, passava o celular pra ele. E a gente ficou nessa durante a noite inteira. E eles aqui é super de boa com isso, gente. Os caras super entendem. Então, assim, não fique com vergonha pelo fato de você não saber falar. Vai, só vai. Que você vai aprender, sabe? Só o fato de estar em comunicação com a pessoa já é um grande ponto positivo. Outra coisa, gente, que eu fiz aqui também pra aprender inglês, eu lia muito, leio até hoje, eu leio muito em inglês, né? Eu li um livro que eu já tinha lido em português, O Alquimista. E eu comecei com esse livro super difícil. Não recomendo que comecem com um livro difícil. Mas, assim, eu recomendo que vocês leiam em inglês. Tem uns aplicativos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome de um que dá pra usar, um link que eu vi no Instagram, que você consegue, né, se você estiver lendo no celular, por exemplo, você consegue clicar na palavra que você não entendeu e eles traduzem pra você a palavra. Então, assim, super ajuda. Eu li muito. O fato de eu ter começado na escola também de estética me ajudou muito porque eu lia toda hora. Eu tava sempre, tipo assim, estudando. Então, quando eu chegava em casa, né, eu pegava a minha aula do dia, eu estudava na segunda-feira.
E aí, é tipo assim, segunda e terça, né? Então eu chegava em casa depois da aula, a aula terminava às 5, a gente fazia jantar, comia, eu ia pro quarto. E aí eu ia, pegava os livros, fazia atividade de casa e ia relendo e traduzindo as palavras que eu não conseguia entender. Eu, pelo celular mesmo. No celular, se você for no seu Google Tradutor e abrir lá na câmera, vai aparecer a palavra assim, traduzir, né? E você abre a câmera, você consegue traduzir a página inteira. Então eu fazia isso, eu lia ela em inglês, depois eu lia a tradução em português e eu conseguia entender. Então, a leitura ajuda muito, muito, porque seu cérebro grava as palavras, grava o que tá querendo dizer lá. Então, gente, essas são as minhas dicas pra vocês. Foi assim que eu fiz. E tirando o fato que, tipo assim, eu fiz a escola por um mês, fiz essas 4 aulas de escola, eu aprendi inglês em 4 meses sem ajuda, sozinha, by myself. Quando eu eu cheguei aqui em janeiro, eu comecei a aprender inglês mesmo no meu 4º mês aqui. Foi quando eu me dediquei mesmo pra aprender inglês. E assim, em outubro eu já tava fluente. Eu tenho amigos aqui que eles falam assim, gente, eu fiquei impressionada de quão rápido você aprendeu inglês. Mas não tem mágica, não tem segredo, não tem simplesmente se aprendi do nada, não foi macumba, não foi nada. Foi oração. Foi muita oração, gente, e dedicação. Eu tirei o tempo pra mim, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava sim aprender inglês, e isso que eu fiz, eu aprendi na marra, sabe? Então, vocês estão aí indo pra casa de vocês, né? Não estão fazendo nada. Tá no metrô, esperando. Pega o Duolingo, abra e fica ouvindo os áudios. Vai respondendo as perguntinhas. O Duolingo é um aplicativo muito legal, muito legal. Tem quiz, sabe? Tem assim, perguntinhas bem... É uma didática bem fácil de aprender, sem complicação. Eu super indico. Leiam livros, assistam séries, né? São coisinhas assim, simples. Ouça música, quem gosta de música. Eu ouvia muita música. Tem um programa que passava na Rede TV, chama Inglês com Música. Eu aprendia, colocava na televisão e ficava ouvindo enquanto eu limpava a casa. Porque é uma mulherzinha que, tipo assim, ela fica dando aula de inglês. Então eu me lembro que a primeira música da Beyoncé que eu aprendi foi lá, e da Adele também. Eu aprendi lá, enquanto eu limpava a casa, eu colocava o programa de TV lá, ela falando, ensinando. Chama Inglês com Música, é o nome do programa. Inglês com Música é o nome do programa. Então, gente, é isso o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. E não esquece de se inscrever, me seguir lá no Instagram, tá bom? Beijo, tchau, tchau. E na próxima semana tem mais vídeo.